Irmãos, boa noite. Vamos então começar o estudo da noite, vamos orar e depois da oração a gente vai abrir nossas Bíblias lá em Atos 19, tá? Meu Pai, obrigado. Agradecemos por estarmos juntos mais uma vez e clamamos que o Senhor nos abençoe nessa noite, ó Pai, para que a gente possa estudar mais um pouco da Tua Palavra. Também pedimos, ó Pai, pelos nossos irmãos que estão em recuperação, como a Nádia, Rogério, ó Senhor Deus, e outros que estão enfermos, pela Terezinha, ó Pai, ali naquele abrigo. Que o Senhor abençoe cada um na sua necessidade, na recuperação de cada um, ó Pai. Que o Senhor também possa nos dar uma boa semana e nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para Atos 19. Vou ler o texto todo, mas o que importa para nós é a partir do verso 13, tá? Então, verso 1, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Aí a mensagem da semana passada foi a partir de agora. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então, no texto de 8 até 20, a gente vê um ministério um pouco diferente de Paulo. Primeiro, no seu período, ele fica na cidade. Ele fica muito tempo, ele fica 2 anos. Só na sinagoga, Deus permite que o apóstolo, ele ensine durante 3 meses. Isso a gente não viu em outros... Pastor Viana, se o senhor lembrasse, viu? O senhor me ajuda aí, hein? Mas, assim, de memória eu não lembro se tem algum outro período tão grande como esse. Assim, 3 meses falando na sinagoga, 2 anos falando ali ao povo. E assim, ele é rejeitado, como sempre, o Senhor Jesus, ele é rejeitado.
na sinagoga, em outros lugares, né? Aí ele vai pregar em outro lugar. Muito bem. A Bíblia fala na escola de um certo tirano. Joia, passa 2 anos ali e a Bíblia fala que todos da Ásia ouvem. Devido a isso, irmãos, na semana passada a gente falou sobre as igrejas, as cartas que a gente tem, né, aos Colossenses e aos Efésios, né, e a gente falou sobre as igrejas lá de as 7 igrejas de Apocalipse, tá? Que tem Éfeso também, tá? Então, aí e só mais uma coisa para a gente recordar. Além disso, naquela região, Paulo foi usado por Deus para realizar coisas extraordinárias. Um dos grandes problemas, né, dos irmãos pentecostais e daqueles que são neopentecostais é buscar sempre o extraordinário, irmãos. Algumas vezes, o Senhor Deus, na verdade, na maioria das vezes, Deus usa o ordinário, não o extraordinário. Não que Ele não possa usar, mas só que Deus usa o ordinário, tá? Muito bem, isso aconteceu, ótimo. Aí, verso 13, a Bíblia diz assim: e alguns dos exorcistas, olha só, irmão, judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Então, veja, eles observaram o que acontecia no ministério de Paulo e eles queriam, como aquele outro mágico, esse poder também. Só que ele invoca o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a gente tem que pensar numa coisa, ó. Quando a gente pensa em mentira e verdade, não importa quem fale. Então, olha só, eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu declaro isso, busco servir a Deus. Irmãos, a mentira na minha boca vira verdade? Não é mentira. Vamos lá. Vamos imaginar que o diabo fale a verdade. O diabo fala a verdade. Tu és o filho de Deus. Isso é mentira? Quando ele fala para Cristo? Não, a verdade na boca do diabo continua sendo verdade. Excelente. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. O diabo faz o que faz, falando aquelas coisas para Cristo, quando ele está ali tentando o Senhor Jesus. Faz o que faz. E mesmo assim não tem autoridade. Então, não interessa o que o ímpio faça. Ele pode ser usado por Deus, irmãos. Pode. Mas nada que vem dele, Deus vai aceitar como sacrifício de louvor. Nem adianta. O ímpio pode ser usado por Deus? Pode ou não pode? Pode, na verdade, não interessa. Tudo é de Deus. Tudo. Então o ímpio pode ser usado por Deus. Mas nada do que ele faça por ele mesmo vai ser aceito por Deus. Nem adianta isso daí. Tá? Então vamos lá. Aqui, estes homens aqui, eles podem invocar o nome do Senhor Jesus. Como tem gente que fala no nome do Senhor Jesus aí. Isto não vale de nada. Isto não vale de nada. Ó, o verso diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os espíritos malignos. E é aquele negócio, em nome de Jesus. Sabe? Não é porque alguém usa uma receita em nome de Jesus que o Senhor Deus vai se agradar disso, irmãos. Então, a gente precisa sempre conhecer a árvore pelo fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. Muitos desses aí, se enfrentasse alguém assim, ó, iriam escutar a mesma coisa que esse grupo escutou, iria escutar.
A Bíblia diz assim, eles falavam, né, no nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Aí, vamos lá. A Bíblia fala assim, no verso 15, tá? Respondendo, porém, o espírito maligno diz: conheço a Jesus. Está vendo? Jesus eu conheço. E aí a Bíblia continua dizendo: e bem sei quem é Paulo. E aí, irmãos, ele olha para aqueles homens, o Espírito, e fala: e vocês, quem são? Meus irmãos, eu e você, nós precisamos ser usados por Deus no que Deus quiser que a gente faça. Agora, a gente não pode querer também decidir o que a gente faz com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Agora, imagine o ímpio. Veja que o texto fala aqui, no verso 13, exorcistas judeus ambulantes. E olha, irmãos, é assustador o verso 14. Porque ele diz assim: e os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes, irmãos. Irmãos, é assim, é aquele negócio, né, pastor Oliveira, de vez em quando parece que filho não é realmente filho, é sobrinho, é primo. Isso acontece mesmo no texto bíblico. Então, olhando assim para o texto, do jeito que ele está escrito na língua portuguesa, aqui para nós, a gente vai falar que Seva era pai deles mesmo. Mas a gente não sabe se é simplesmente um descendente. Mas os irmãos já pensaram, irmãos, um sumo sacerdote, ter filho, que é chamado, a Bíblia fala no verso 13, exorcistas ambulantes. Já pensou nisso? Então, é claro que isso aí, irmãos, isso aqui é uma coisa assustadora. Só que eles estão tentando ao nosso Deus. Então o espírito maligno olha para eles e diz o quê? Eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Olha, irmãos, o ideal seria, se eu precisar algum dia expulsar um espírito maligno, que ele saiba que também quem eu sou. Isso que seria bom. Já pensou, eu chego lá e ele fala assim: eu conheço fulano, conheço o Senhor Jesus, mas você, quem é você? Ou como diz o Salmo, né? O que fazes tu com os meus estatutos nos teus lábios? Já pensou? Nós somos crentes em Cristo Jesus e a gente não faz o que a gente quer na nossa vida e ministério e dons e talentos que Deus nos deu. Imagine o ímpio. Bem sei quem é Jesus não, eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E aí, irmãos, acontece uma coisa assim que é até engraçada. E saltando neles, não que eu não estou falando de violência, que eu queira violência com alguém, tá? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhoreando-se deles, pode mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Pronto, ele expulsou. Em vez do espírito maligno ser expulso, ele que expulsou os 7 filhos de Seva da casa. Então, vamos lá. Paulo fica muito tempo lá, fica um tempo especial na sinagoga. Depois ele prega numa escola. A Bíblia fala que todos ouvem. Aí o Senhor Deus faz obras extraordinárias ao ponto de mágicos, feiticeiros, exorcistas ambulantes, como a minha Bíblia fala aqui, querendo imitar Paulo. E aí no verso 17, olha só, lembra que a gente leu no verso 10, né? Todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Agora olha o verso 17. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso. Então, olha só, irmãos, a palavra chegou naquele lugar de uma forma especial. De tal forma que fala no verso 10, fala no 17, depois a gente vai ver no verso 20 de novo. Lucas, ele está destacando o que a palavra fez naquele lugar. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso,
tanto judeus como gregos. Lembra do final do verso 10? E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Irmãos, todas as vezes que a gente vê isso daí, judeu e grego, eu queria que... desculpa, peraí, deixa eu ficar aqui. Judeu e grego, eu quero que você sempre pense assim, como é que Deus divide o mundo? É interessante você pensar nessas coisas. Deus divide assim, ó, judeu, grego... Não, eu vou falar o texto, o Novo Testamento, tá? Porque tem o Velho também, né? Judeu, grego e a igreja. Preste atenção nos textos, tá? Então, é importante isso daqui. É assim que para Deus o mundo é. Tá? O Novo Testamento, ele sempre fala desse jeito com a gente. Ele destaca a igreja, destaca o povo judeu e destaca quem não é judeu. Então é assim, quando ele faz isso, aí ele põe todo mundo. Quando ele fala judeus e gregos, grego é aquele que não é judeu. Então as pessoas estão ouvindo, não importa quem elas sejam. Não importa quem elas sejam. Todos estão ouvindo, todos estão tendo contato com a palavra. Tá? Então olha só. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E a Bíblia fala, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então agora o texto, ele volta aqui para o verso 10, e as coisas maravilhosas, agora por enquanto sendo deixadas de lado. Por enquanto. Coisas maravilhosas que Paulo fazia estão sendo deixadas de lado. Aqueles que não eram convertidos e invocaram o nome do Senhor Jesus, estavam sendo envergonhados. Mas a palavra do Senhor continuava atingindo as pessoas. Meus irmãos, hoje a gente está com um número bom aqui, para os padrões de quarta-feira. Estamos com um número até bom. A gente precisa, já que a gente está aqui, a gente precisa fazer com que essa palavra tenha efeito na nossa vida. A gente precisa disso. Todos nós. Tem que ter algum efeito. Então, olha só. O que eu quero pedir para os irmãos? Sejam intencionais. Sabe, na sua vida? Seja intencional. Tenha uma intenção. E que a intenção que a gente tenha seja de testemunhar. Seja de falar. Falar que a gente precisa... A gente tem um estilo de vida, né? E que esse estilo de vida nos dê oportunidade para falar. Porque a palavra, ela muda, irmãos. Então, o nome do Senhor Jesus eram engrandecidos. E aí, olhe só o verso 18. Depois a gente vê o de novo, tá bom. Dos que tinham crido, vinham confessando publicamente os seus feitos. Então, agora há pouco, a gente leu sobre exorcistas ambulantes. Eles falavam em nome de Jesus, mas não era a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que eu tenha um poder no nome dele. A vontade de Deus está no verso 18. Confessando publicamente os seus feitos. Sabe o que estava acontecendo? Eles criam. Eles estavam crendo na palavra do Senhor. Irmãos, o que muda é a palavra de Deus. A gente precisa falar. E olhe só, preste atenção nisso. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que o começo, por favor, me ajude. No começo, como que as coisas foram criadas? Pela palavra. Tirando o homem, Adão e Eva, veja, tudo foi falado. É uma coisa maravilhosa. Então, é a palavra do Senhor. E o que vai mudar as nossas vidas e as vidas dos outros? É a palavra.
Então a Bíblia está falando no verso 18: e muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam, olha só onde volta, artes mágicas. Então, peraí, agora há pouco nós falamos de exorcistas ambulantes que foram envergonhados por um demônio. Oh Deus eterno, que Deus tenha misericórdia de nós, que em nada, esse povo que está aqui seja envergonhado por um demônio, se algum dia houver a necessidade da gente ir lá. Mas agora é o seguinte, existiam pessoas crendo de tal forma que vinham confessando. E aí a Bíblia fala, também muitos dos que seguiam artes mágicas, seguiam artes mágicas, mas creram. Então não foram se exibir em nome de Jesus? Seguiam artes mágicas, creram? Sim. Então a Bíblia fala, trouxeram os seus livros. Então peraí, então existia uma literatura naquela cidade, naquele meio, que fazia parte daquele grupo. Então existia, imagina, uma escola, existia treinamento, as pessoas iam galgando posições. Agora vamos lá. Você já ouviu falar em pajé? Já ouviu falar em pajé? É que a gente não sabe. Mas existe ONG na Amazônia que contrata pajé para ensinar aqueles que já esqueceram a pagelância. Está vendo? Então, vamos imaginar que existe um grupo que não tem um pajé e não sabe fazer. Eles contratam um pajé, porque falar que isso é cultura, para ensinar. Então tem escola. Então, olha só, por exemplo, estou falando com respeito, tá, irmãos? Tem lá o pajé. Ele ensina, vai ensinando o indígena mais novo, que um dia vai ser um pajé. Não sei se os irmãos ficaram sabendo, mas tem uma cidade no Ceará que está com a maior estátua do diabo do mundo. Estão sabendo disso ou não? Não estão sabendo? A maior estátua. E a pessoa responsável está mandando vídeo. É que eu não vou falar porque é feio, mas fazendo algumas coisas que está no vídeo. Com o animal. Agora ele deve ter aprendido com alguém, e ele vai ensinar alguém. Ótimo. Mas esse povo aqui se converteu. O que eles fazem? Vão se exibir com o nome de Cristo, não trazem os seus livros. Aí a Bíblia falou, e os queimaram na presença de todos. Então a gente tem dois aprendizados aqui com essa queima. Então vamos lá, vamos ler o texto. E feita a conta do seu preço, achavam que montava 50.000 peças de prata. Irmãos, era uma literatura extensa e cara. A gente tem dois aprendizados aqui. Porque se valia tudo isso, e aquele negócio, lembra que eu falei na semana passada? Os irmãos lembram? Não são 50.000 peças de... Deixa eu ver, a minha Bíblia diz peças de prata. Alguém traz aí dracma ou denário? Denários, né? Não é denário que está na sua? Ou pode ser dracma, mas alguém traz? É o seguinte, não está escrito denário na irmã? Um denário é o preço, é o salário, desculpa, que um trabalhador comum ganhava por dia. Vai trabalhar, tome um dinheiro, um denário. O da senhora está escrito 50.000 denários? 50.000 denários, são 50.000 dias de trabalho. Irmã Helena, um ano, vamos tirar o sábado.
300 dias de trabalho, um ano, só que tem 50 mil. Irmãos, dá 167 anos de trabalho. Então, é o seguinte, pensa, só que não pode converter. Tem que pensar assim, um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Não pode converter, tem que pensar em um dia de trabalho. Pronto. Agora, cada um de nós, pensa no... Você ganha 100 reais por dia? Vamos dizer, ganho 100 por dia, tá? Vou imaginar só. 100. 50 mil vezes 100. 167 anos. 2 aprendizados. Porque alguém pode pensar, por que não vendeu tudo? Por que não vendeu tudo? Se vende tudo, a obra tinha 167 anos de sustento. Está vendo? Mas aí a gente tem 2 ensinamentos. Primeiro, Deus não quer esse dinheiro amaldiçoado. Primeira coisa, Deus não quer. Ele não precisa dele. Ele é muito mais rico que a gente. Muito mais rico que a gente. É aquele negócio, irmãos, se a gente sabe, vamos imaginar, a igreja ganhou uma coisa, ou alguém quer dar algo para nós, é dinheiro ilícito. É dinheiro ilícito. A gente vai aceitar? Se a pessoa falar para a gente que é. Uma coisa é aquele negócio, irmãos, vá no açougue e compre. Certo? Outra coisa é saber. É saber. A gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar qualquer emprego. Ou a gente pode aceitar qualquer emprego. Eu vou dizer para os irmãos, vou falar para os irmãos, uma pessoa já na igreja me ligou, falou, eu arrumei emprego em tal coisa. Eu disse, não vá. Deus vai te sustentar. Não vá. Eu já falei isso para a pessoa. A gente não pode aceitar qualquer emprego. Vai aceitar qualquer dinheiro? Então, primeira coisa, está certinho. A gente, a obra, vamos falar da obra. A obra não precisa desse dinheiro. Certo? Primeiro ensinamento. A obra não precisa desse dinheiro. Estamos aqui ou não estamos? A obra do Senhor parou porque não venderam os livros, por exemplo, não venderam os livros e entregaram a oferta, como oferta. Agora vamos lá. E se não fosse queimado? Quem comprasse continuaria tendo acesso àquilo lá. Então os irmãos convertidos fazem o quê? Isso não serve para mim, não serve para ninguém. Queima. É ruim? Isso é ruim para o ser humano? Queima. Excelente. Está aí. Então, 2 ensinamentos. A gente não precisa do dinheiro. Se alguém, por acaso, pensar porque não vendeu e usou o dinheiro na obra. Não é? Essa igreja aqui é uma igreja pobre, não é? Mas, quando a gente precisou de dinheiro, Deus deu um jeito. É uma igreja pobre, não é? E a gente, quando os missionários precisam, volto a dizer, por favor, Mauro, alguma vez, pastor Viana, que alguém solicitou, estou precisando, a gente falou, não temos, ou a gente sempre teve. É pouco, mas a gente sempre contribuiu. A nossa parte está aqui. Deus nos sustenta. E é aquilo. Queima. Porque queimando, isto vai junto com a gente. Então, excelente. Para terminar, verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia. Veja, poderosamente. Eu digo aos irmãos, vou sempre repetir isso. Não importa o problema que a gente tenha. Sabe do que a gente precisa? Do Evangelho. Pronto. Temos o Evangelho? Agora vamos resolver o problema.
Porque é o evangelho que nos transforma. Então a palavra do Senhor, ela é poderosa. Então ela crescia poderosamente. Ela transformava vidas. Ela mudava caminhos. A pessoa aqui, ó, virava crente, que nem antes. Virava crente. Eu achava legal, depois que eu fiquei mais velho, eu lembrava que antes a pessoa virava crente. Virava, estava indo para o caminho, virava crente. Mudava a roupa. A gente pensa que isso não tem nada a ver. Puxa vida, a gente pensa que isso não tem nada a ver. A pessoa sabia que a gente estava vindo para a igreja. A gente fulano virou crente, porque olha como ele está vestido. Aqui, ó, tá com a Bíblia debaixo do braço. Mudava. A palavra tem que fazer isso. Mas agora, que a gente, por exemplo, tem gente que vem para a igreja, você não sabe. Por quê? Porque a Bíblia dele está no bolso. No bolso. Não sabe. A roupa dele, se a gente brincar, o cara vem já com a roupa do jogo aqui, para sair daqui e jogar bola. É isso que acontece. Mas tudo bem, né? Só uma crítica, mas é minha. Talvez eu que estou errado mesmo. Eu que estou errado. Mas a pessoa virava crente. Agora, as pessoas estão atrás de transformação. Mas que seja transformado poderosamente, então, pelo menos. Trate bem suas esposas, seus filhos. Seja bom pagador, não fica devendo para ninguém. Não é? Que seja fiel nos cultos, que tome sua ceia, que faça parte daquilo que a igreja está organizando para melhorar as coisas. Que a palavra de Deus, ela chegue poderosamente em cada vida. E aí a Bíblia, é interessante, já termina agora. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente, e a Bíblia fala, e prevalecia. Que Deus seja louvado. Essa é a palavra que a gente quer pregar, e a gente quer viver. E que Deus nos ajude, irmãos. Que a gente continue firme. Tá? Porque a palavra de Deus também chegou até nós. A gente não precisou queimar 167 anos de trabalho, não. Mas talvez a gente precise mudar algumas coisinhas na nossa vida. Os irmãos que estão aqui e os irmãos que estão assistindo em casa. E se a gente fizer isso, quem sabe, daqui a pouco a gente não vai estar no dia de quarta-feira com todos os lugares preenchidos. E a obra de Deus crescendo. Quem sabe se a gente não vai precisar fazer 2 cultos. Né? E as nossas famílias, os nossos filhos se convertendo. Aí depois os filhos dos nossos filhos se convertendo. Aí os filhos dos nossos filhos se convertendo. E a gente ganhando mais almas. E não precisa todo mundo vir para cá, não. Talvez eu e o pastor Fernando, a gente não tem nem capacidade de cuidar. Deus está tendo misericórdia de nós. Sabe uma coisa? Vocês dois, eu estou brincando com eles, são incompetentes. É por isso que o povo não vai para aí. A culpa é de vocês dois. Se a pessoa, eu e o pastor Fernando, a gente chega lá e o Senhor Deus fala, sabe por que eu não mandei mais gente lá? O povo estava trabalhando, vocês não estavam vendo. Tudo bem. Se a culpa for minha do pastor Viana, a gente está aqui para isso. Mas, irmãos, vamos continuar. Que a palavra de Deus cresça poderosamente e prevaleça nas nossas vidas, na vida das nossas famílias e na vida da nossa igreja. Deus te abençoe. Pai eterno, obrigado. Que o Senhor cresça, Senhor Deus, no sentido da gente te glorificar, te exaltar, te louvar, ó Senhor. E assim todos possam ver e pessoas venham ao conhecimento da tua pessoa. Que o Senhor nos use, nos ajude, ó Senhor Deus, e que a tua palavra, ó Senhor Deus, possa estar em nós de tal forma que a gente possa agir poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos de casa, um abraço.